paz do Senhor Jesus, amém? Meu amigo, minha amiga do canal. Que bom, estamos mais uma vez em mais um vídeo. Meu amigo, minha amiga, eu iniciei um propósito de pregação sem numeração de dias ou tempo determinado para o término. Assim que Deus for permitindo, eu estarei todas as quartas-feiras com vocês, trazendo uma palavra da parte do Senhor para o seu coração, amém? E este propósito se chama o Evangelho que transforma vidas. Sim, a palavra de Deus, ela transforma vida. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós bebemos da água da vida, a palavra nos diz que a água que o Senhor Jesus nos der, nós nunca teremos sede, pois a água que o Senhor Jesus nos der, ela forma uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Exatamente. Você pode sentir que quando você bebe da fonte, quando você se enche da presença de Deus na tua vida, você sente uma paz, uma tranquilidade. A sua alma muitas vezes estava abatida e através da palavra você sente paz, você sente tranquilidade, você sente como se a sua alma abatida voltasse a ter ânimo, a ter esperança, a ter fé. Assim, Deus age nas nossas vidas através da palavra, através do louvor, através da sua presença, amém? E hoje eu tenho uma palavra rema, ou seja, uma palavra revelada da parte do Senhor, com o tema Evangelho que transforma vidas, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, amém? Eu estarei lendo a partir do versículo 1, porém eu estarei pulando alguns versículos, tá bom? Então, gostaria que vocês acompanhassem na palavra do Senhor. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se, e o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos,
e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Olha só, meu amigo e minha amiga, glórias a Deus. O Senhor colocou no meu coração no dia de hoje esta palavra sobre um homem, um centurião chamado Cornélio, que pertencia a uma corte chamada Italiana e era da cidade de Cesareia, que era uma das cidades que pertencia ao Império Romano. E esse homem chamado Cornélio, diz a palavra de Deus que era um homem temente, piedoso. Ele, segundo aos estudos que eu andei pesquisando sobre Cornélio, ele era um recém-convertido. Ele tinha um momento de orações a Deus, que ele orava a Deus. Então, o comportamento de Cornélio agradava ao Senhor, pois ele era temente, ele era piedoso, ele era um ofertante, que diz aqui que ele agradava a Deus com as esmolas, com as ofertas que ele oferecia ao Senhor, ao povo. Então, as atitudes de Cornélio eram aceitas por Deus. E diz que quando Cornélio, durante a hora nona, que é às 3 horas da tarde, se a gente for interpretar aqui, no horário da palavra de Deus, porque na época era dividida a palavra do Senhor, se referia à hora terceira, a hora sexta, a hora nona. Então, a hora terceira era 9 horas da manhã, a hora sexta era meio-dia. Então, quando se refere, quando o Senhor Jesus encontrou com a mulher samaritana na hora sexta, o Senhor Jesus encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó ao meio-dia. Quando se refere que o Senhor Jesus ele foi crucificado à hora terceira, o Senhor Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Quando fala que o Senhor Jesus ele deu o último suspiro na hora nona, o último suspiro antes de entregar o Espírito ao Pai, foi às 3 horas da tarde, a morte do Senhor Jesus. Então, aqui, o Cornélio, esse centurião, ele tinha o costume de oração às 3 horas da tarde. E neste costume de oração que ele tinha, ele teve uma visão de um anjo. Então, o anjo, diz a palavra de Deus, que ele teve a visão de um anjo, e esse anjo se dirigia até ele, e ele fixou os olhos no anjo, e o anjo diz assim para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então imagina, Cornélio ali tem a sua visão, ele estava sendo visitado, ele estava recebendo a visita de um anjo, a visitação de um anjo, para lhe trazer uma mensagem da parte do Senhor, falando que a sua oração e as suas ofertas, elas tinham subido diante de Deus,
e Deus tem guardado em sua memória todas as atitudes bondosas de Cornélio, tem guardado o caráter temente de Cornélio, o caráter bondoso de Cornélio, e Deus tinha um plano de salvação para aquele homem e sua casa, pois as atitudes de Cornélio estavam agradando ao Senhor. As orações de Cornélio estavam subindo diante de Deus. Então Deus tinha um plano de salvação para a vida daquele homem e da sua casa. Só que para Deus cumprir o propósito de salvação na vida de Cornélio e na vida da sua família, Deus tinha um vaso escolhido, um instrumento que seria um meio de levar o evangelho, de levar a palavra de Deus até Cornélio e sua família. E este instrumento, esse vaso escolhido, era Pedro. Sim, Simão Pedro. Então, o anjo do Senhor fala assim: Cornélio, pede para seus servos, pede para alguns homens, envia-os até Jope, na casa de um tal Simão curtidor, e lá encontrará Simão, que tem como apelido Pedro, que tem como sobrenome Pedro. Então, o anjo dá essa orientação para Cornélio, para que ele enviasse homens até Jope, onde Pedro se encontrava, o apóstolo Pedro, e que esses homens fossem buscar Pedro para que Pedro fosse até Cornélio. Então, depois que o anjo sumiu, o anjo desapareceu, Cornélio fez desta forma. Ele contou tudo o que havia acontecido, a sua visão, a visão de um anjo trazendo uma mensagem de Deus, levando a ele estas palavras da parte de Deus. Contou para 2 servos e mais um soldado piedoso, um soldado de caráter também, e pediu para que estes homens fossem até Jope atrás de Pedro. Quando Deus estava trabalhando na vida ali de Cornélio, através daquela visão, de um anjo levando a mensagem, Deus também trabalhou ali com Pedro, num propósito, para envolver Pedro no propósito. Porque quando Deus tem um propósito, ele precisa cumprir algo na vida de alguém, ele começa a mover pessoas, mover histórias, mover situações. Ele faz caminhos se unirem, pessoas se encontrarem. Então ele estava trabalhando lá com Cornélio, trabalhou, enviou o anjo, deu a mensagem, aí agora eles teriam trabalhar com Simão Pedro, com Pedro, o apóstolo Pedro. E diz assim, que Pedro, ele teve também uma visão. Olha só, a visão que Pedro teve. Ele estava indo para orar e era quase a hora sexta, era quase o meio-dia, e Pedro estava indo orar, e Pedro tem uma visão. Ele foi arrebatado em espírito, ele teve uma visão da parte de Deus. E nessa visão, ele via um lençol. Era como se fosse um lençol, era um objeto como se fosse um lençol, descendo dos céus, e como se tivesse atado pelas 4 pontas do lençol, vindo até a terra. Ele descia dos céus e vinha até a terra. E Pedro também viu todos os animais quadrúpedes da terra, e ele viu répteis da terra, e ele viu aves da terra. Aí Pedro ouve uma voz, ele ouve uma voz
da parte de Deus, que diz assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Era para Pedro matar aqueles animais, os animais quadrúpedes, os répteis, as aves. Aí Pedro se nega. Olha aqui, Pedro fala: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Aí Deus fala para Pedro. Aí a voz novamente branda, né? Novamente, Pedro, naquela visão em arrebatamento, ouve a voz do Senhor bramando, falando assim: não considereis comum e imundo aquilo que Deus já purificou. Ou seja, Pedro, eu estou te falando para matar e comer, pois eu já purifiquei. Você está dizendo que não vai matar e comer porque é imundo, porque é algo incomum. Não, mas Pedro, aquilo que eu purifiquei não se considera imundo, Pedro, pois já está purificado. Eu mesmo, Senhor, teu Deus, estou te dizendo para matar e comer. Era uma visão, mas o que o Senhor queria dizer para Pedro naquela visão que ele teve daqueles animais quadrúpedes? Era como se fosse uma tradição que Pedro tinha, uma tradição judaica, uma tradição que limitava Pedro ao conhecimento que Deus tinha para ele, a visão que Deus tinha para ele, aquela tradição judaica, a religiosidade judaica era um limite, uma limitação a Pedro ao crescimento de Deus, para que Pedro descobrisse os mistérios de Deus. Aí, depois que Pedro novamente voltou em si, ele estava arrebatado em espírito, a visão desapareceu, aí entra aqueles homens enviados por Cornélio na história. Eles chegam até Pedro chamando o nome de Pedro, procurando Pedro. Olha o que diz aqui na palavra. Voltando aqui no versículo 15, né? No 14, Pedro se nega, falando: porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aí na terceira vez, olha só o que diz aqui. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, visto que eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Então, enquanto Pedro estava indo, né, desacreditado daquela visão, se auto-questionando o que seria aquilo, ele não acreditava, ele se auto-questionava: o que Deus quer me mostrar com isso, o que Deus falou, me mostrando isso, me dando a visão desses animais quadrúpedes, falando que era para matar e comer, qual o significado de tudo isso. Enquanto Pedro estava se questionando a respeito, os varões já estavam à procura de Pedro, procurando a casa de Pedro. Aí Pedro vai até os varões, ó, diz aqui no versículo 21, e descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? Então Pedro fica surpreso, aqueles homens procurando, falando o seu nome, né? Então, o que queres? Qual é a causa que lhe trouxe aqui? Aí, aqueles homens explicam exatamente o que aconteceu, aqui no versículo 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo. Olha só, a justiça de Cornélio era conhecida até diante aqueles que estavam à sua volta. A justiça de Cornélio era conhecida entre seus servos. Meu amigo, minha amiga, quando você dá um bom testemunho, quando você é uma pessoa justa,
você produz bons frutos, as pessoas à sua volta dão um bom testemunho de ti, tem uma boa visão de ti. E era assim que Cornélio era visto, porque ele dava bons frutos, ele era um homem temente. E o que acontece? Aqueles homens falam para Pedro segui-los e ir até Cornélio, porque Cornélio estava em Cesareia, estava em outra cidade, Pedro estava em Jope e Cornélio em Cesareia. Então, os servos pedem para Pedro acompanhá-los, explica para Pedro, fala que Cornélio, ele teve uma visão de um anjo, e este anjo trazia uma mensagem da parte do Senhor, que era para ele enviar homens, os seus servos, para irem até Pedro, porque Pedro teria uma palavra para a vida de Cornélio, teria uma palavra para a casa de Cornélio. E Pedro, quando ele ouviu aqueles homens, aqueles servos, ele começou a associar com aquela visão que ele havia tido. Ele começou a entender que Deus estava trabalhando, que havia um propósito em tudo aquilo. Ele não sabia qual era o propósito. Ele não entendia o propósito, mas ele sabia que Deus estava trabalhando, pois Deus tinha levado uma mensagem para esse homem Cornélio, mas tinha também dado uma visão para Pedro. E tinha unido os caminhos dos dois. Então havia um propósito de Deus. E Pedro foi. E quando Pedro foi acompanhando aqueles servos, chegou até Cesareia, na casa de Cornélio, e Cornélio já estava esperando ansiosamente Pedro, um homem escolhido por Deus, um vaso escolhido por Deus, que levaria uma palavra de Deus para Cornélio e sua casa. Quando Cornélio viu, ele se prostrou aos pés de Pedro. Aí Pedro pega, pede para Cornélio se levantar. Ô Cornélio, eu sou homem comum, se levante-se. Pois Pedro, ele sabia que o único que é digno de ser adorado e ser prostrado é o próprio Deus. Então, ele sendo homem comum, não precisaria aquela atitude de Cornélio. Vamos acompanhar aqui na palavra. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Aí, olha só, estava ali a família de Cornélio. Cornélio havia também convidado as pessoas do seu vínculo ali familiar para ouvir também a palavra que seria enviada por Deus. E estando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia juntado. Então, além de Cornélio, haviam outras pessoas também. E disse-lhes, ó que Pedro fala. Aí Pedro vem com a tradição judaica, a religiosidade. Cornélio, um recém-convertido, ansioso para ouvir a palavra de Deus, se prostrando aos pés de um homem, porque sabendo que Pedro era um vaso escolhido, um homem escolhido por Deus, e Pedro fala assim para Cornélio: vós sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus me mostrou através de uma visão que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Aí Pedro entendeu a visão. Sabe por quê? Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, veio o preconceito da religião. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, veio a barreira da religião. Então, Pedro já olhou Cornélio de uma maneira de julgamento, já olhou Cornélio sabendo que Cornélio era um estrangeiro, era um
recém-convertido, ele sendo judeu, ele sendo conhecedor da palavra, tendo andado, caminhado com o Senhor Jesus, ele ali ajuntado com estrangeiros. Então veio o preconceito, aí ele entendeu a visão. Então Deus quis me mostrar, através daquela visão dos animais, que não é para considerar nenhum homem imundo, não é para fazer acepção de pessoas, não é para barrar as pessoas, independente dos seus costumes, das suas tradições, da sua religião, independente da crença da pessoa, não é para nenhum homem fazer acepção e barrar que pessoas diferentes da sua religião, diferentes do seu costume, se acheguem até Deus. E Pedro entendeu. Ele teria que levar a palavra para Cornélio e as pessoas que estavam ali, creio eu que seja sua família. Ele teria que se aproximar daquelas pessoas, pois Deus uniu a vida de Pedro com aquelas pessoas para um propósito de salvação, um propósito de transformação de vida. Meu amigo e minha amiga, o que o Senhor está colocando no meu coração, muitas vezes Deus te coloca em determinado lugar e você olha para as pessoas com costumes diferentes, pessoas que falam palavras que você fica inconformada. Muitas vezes você está num local e você serve a Deus e você vê pessoas falando palavrão, bebendo, fumando, e você fica inconformado e você quer se afastar. Aí, muitas vezes, Deus está te usando como meio, não para você se contaminar, não para você aderir os costumes dela, mas para que você se ajunte a elas e leve, sim, a palavra de Deus. Seja um influenciador. Leve a presença de Deus através da presença do Senhor que há na sua vida. Você compartilhe com as pessoas à sua volta, as pessoas que Deus colocar no seu caminho. E muitas vezes Deus faz isso trazendo pessoas até nós. Muitas vezes nós estamos com os caminhos tortos. Nós estamos fazendo tudo errado. Aí chega aquela pessoa iluminada, aquela pessoa que quando você chega perto dela, ela transmite paz, ela tem uma sabedoria, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que lê a palavra, é uma pessoa que busca Deus e ela sempre tem uma palavra de consolo. Ela sempre tem uma palavra de Deus que te faz bem, que aquieta a tua alma, que uma palavra que vai de frente à sua necessidade, ao que você está precisando. Então, meu amigo e minha amiga, a presença de Deus, a palavra de Deus, ela transforma. Diz a palavra de Deus, eu vou correr aqui, que quando Pedro, ele entendeu o propósito de Deus, ele começou a pregar. Ele começou a falar do Senhor Jesus. E quando ele começou a falar do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus curava, que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. Quando Pedro começou a pregar ali, de repente, aquelas pessoas, Cornélio, juntamente com as pessoas que estavam ali na casa de Cornélio, elas foram batizadas pelo Espírito Santo de Deus e começaram a falar em línguas. E Pedro entendeu como ele poderia barrar alguém, ser objeto de tropeço na salvação de alguém, se o próprio Deus, mesmo aquelas pessoas sendo estrangeiras, sendo gentios, deu o poder, lhes concedeu o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Então, Pedro entendeu, e ali, Pedro, ele veio com a água, ele veio com o batismo, para que aquelas pessoas cumprissem totalmente a justiça de Deus e se batizassem. Meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus, ela transforma. Muitas vezes você acha que
a tua presença, as tuas atitudes não está produzindo resultado nenhum na vida das pessoas à tua volta. Mas saiba, primeiramente, Deus está observando o quanto você é temente, você é valoroso, você é bondoso, por isso importante é os frutos. Você manifestar frutos de bondade, frutos de misericórdia, frutos provenientes do reino de Deus, frutos de salvação. E quando você manifesta frutos, esses frutos, eles acabam frutificando também na vida das pessoas que estão à tua volta, porque as pessoas estão observando os teus frutos, as pessoas estão observando o teu comportamento, elas estão observando o teu caminhar. Então, você começa a ser observado e seus frutos forem bons, se os seus frutos forem bons, você verá muitos imitadores, muitas pessoas te observando e querendo ser igual a você. Você será um exemplo na sua casa, no seu trabalho. As pessoas, elas começarão a querer seguir o Deus que você serve. As pessoas começarão a querer ter essa paz e transmitir essa paz que você transmite, ter essa sabedoria ao falar, ter essa sabedoria nas atitudes. Elas também se influenciarão para falar algo de Deus, assim como você fala. Então, Deus colocou no meu coração no dia de hoje, seja um influenciador. Seja um influenciador através da presença de Deus na sua vida. Seja um influenciador através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja um instrumento, seja um vaso escolhido da parte do Senhor para transformar vidas. Amém? Glórias a Deus. Fica com esta palavra do Senhor em teu coração. Na próxima quarta-feira, se assim Deus permitir, eu estarei trazendo mais uma palavra com o tema do propósito, o Evangelho que transforma vidas. Ele já está transformando a sua história. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus.